Olá, você está no canal Tempo em Deus, a Bíblia narrada para você, um canal feito com muito carinho para que você tenha esse tempo com o Senhor. E você tem gostado dos nossos vídeos? Então inscreva-se aqui, curte, compartilha, deixa um comentário também para que dê mais engajamento no nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Salmos. E eu peço que você fique até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro dos Salmos, capítulo 106. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos, como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos.
Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Então, esse Salmo 106, ele fala sobre a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Está escrito: bem-aventurados os que guardam a retidão, os que guardam os princípios do Senhor. Essa atitude nós temos que ter em todos os momentos da nossa vida, independente do que os outros pensem ou achem a seu respeito. Defenda os seus princípios. Não é porque a maioria faz o errado que você vai fazer também. Isso é ter convicção da sua fé em quem realmente te guarda, que é Deus, e ponto. Nós precisamos agradar a Deus e não as pessoas, porque no mundo que vivemos hoje, os valores estão se perdendo. E nós devemos sim continuar ensinando aos nossos filhos que o crime não compensa não. Pode ser que apresente vantagens aqui, mas na parte espiritual, esse é um grande peso na hora do julgamento de Deus sobre os seres humanos. Não sinta-se derrotado, desanimado, porque a nossa verdadeira vitória não é aqui. Eu sei que as injustiças desanimam às vezes, mas é daí que precisamos permanecer mais firmes ainda nos nossos princípios. Dobra o teu joelho com ainda mais convicção de que Deus nos guardará. E agindo Ele, não há inferno que impeça. Outra coisa que me chama a atenção nesse salmo é quando diz que Moisés falou irrefletidamente. Você sabe o que isso significa? Eu entendo que ele pediu por um povo totalmente corrompido e Deus já o tinha alertado antes a não fazer isso. E eu creio que com isso nós temos que aprender que até para orar pelas pessoas nós temos que pedir discernimento ao Espírito Santo. E também que certos desígnios de Deus não cabe a nós entender mesmo. Então que você possa estar sempre pedindo orientação, peça para que o Espírito Santo te oriente a orar por quem você deve orar também. Eu acho também conveniente no dia de hoje, que é 31 de outubro, falar a respeito do Halloween. E por que um cristão não deve participar dessas comemorações? Bom, vamos lá. Primeiro, porque é uma festa que celebra a morte e nós celebramos a vida. Nós vamos aqui citar alguns versículos. Aqui em Lucas 20:38, por exemplo, nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, só esse motivo já seria suficiente para não participarmos desse tipo de comemoração, porque Jesus reina sobre a morte, nós sabemos disso. O segundo motivo é que é uma festa que celebra trevas e nós celebramos a luz. Então, nós vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? E tem aqui também, em Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O terceiro motivo é uma festa que exalta a bruxaria, adivinhação, feitiçaria e Deus condena essas práticas. Por exemplo, lá em Levítico 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos ver o que mais aqui. A gente não pode colocar coisas más diante dos nossos olhos. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 21, 22, está: examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. Então eu creio que por esses versículos que eu li aqui, dá para entender claramente por que Deus não se agrada nem um pouco desse tipo de comemoração. E eu acredito que você ame os seus filhos e queira passar isso para eles, porque a criança ela ainda não tem discernimento para entender. Então nós temos que explicar, de um modo que eles entendam que Jesus não se agrada desse tipo de festa, que ela é uma festa que celebra trevas e não luz, morte e não vida, e são coisas opostas ao que Jesus se agrada, tá bom?
Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que tenha sido edificante para a sua vida. Se você gostou, compartilha, passa para frente. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Deus abençoe.